Você sabe dizer se a Igreja Católica permite a cremação? O católico pode ter o corpo cremado após a morte ou não? Por quê? Essas questões sempre deixaram muitas dúvidas e mexeram com a imaginação dos fiéis. Por isso, há algum tempo o Vaticano apresentou uma instrução sobre o sepultamento de defuntos e a conservação de cinzas em caso de cremação, denominado Ad Resurgendum cum Christo, elaborado pela Congregação para a Doutrina da Fé, presidida pelo cardeal Gerhard Miller. Neste vídeo, destacamos as principais instruções da Igreja Católica sobre a cremação dos corpos dos fiéis defuntos e as suas razões. A primeira instrução que queremos destacar é: a Igreja prioriza e incentiva seus fiéis a enterrarem os seus entes queridos em cemitérios. Conforme a orientação da Igreja, o sepultamento é a forma habitual e que ocupa a preferência nas recomendações eclesiásticas para a destinação dos cadáveres dos fiéis defuntos. Isso permite que amigos e parentes prestem homenagens e façam orações periódicas pelos falecidos. Rezar pelas almas dos mortos é uma obra de caridade que pode abreviar o tempo delas no purgatório. Mas preste muita atenção nisso. A Igreja e os fiéis católicos rezam a Deus pelas almas dos falecidos e não diretamente aos que morreram. Por isso, durante a missa, o padre diz: Senhor, tende piedade da alma de seu filho. Enterrando os corpos dos fiéis, a Igreja confirma a fé na ressurreição da carne, a exemplo de Jesus. Pela sua morte e ressurreição em corpo glorioso e incorruptível, libertou-nos do pecado e deu-nos uma vida nova. Além disso, a sepultura nos cemitérios ou em outros lugares sagrados atende adequadamente à piedade e ao respeito devido aos corpos dos fiéis defuntos que, por causa do batismo, se tornaram templos do Espírito Santo. Na nossa profissão de fé, declaramos: creio na ressurreição da carne, que significa que o corpo ressuscitado será real, material e glorioso, a exemplo do corpo de Cristo ressuscitado, e não mais um corpo terreno, frágil e mortal. Por isso, a tradição da Igreja atribui preferência ao sepultamento e não à cremação. A segunda instrução que destacamos é a de que a Igreja permite e admite a cremação do cadáver, principalmente se isso for um requisito necessário em casos sanitários ou de situações regionais por fatores socioeconômicos. Imagine que uma determinada região do planeta enfrente uma pandemia, onde as pessoas vão a óbito rapidamente e não há previsão de tratamento ou de cura, como no caso de peste negra, que devastou a Europa, ou até o vírus Ebola, que ameaçou a humanidade recentemente. Nestes casos, por questões sanitárias e de saúde pública, é possível que as autoridades locais determinem a cremação dos cadáveres a fim de se evitar um mal maior. Evidentemente, a Igreja permite e aceita tal fato, bem como em países onde não há espaço físico para o sepultamento e faz com que ele se torne muito caro e inviável. A Igreja não vê razões doutrinais para impedir a cremação do cadáver, pois ela não toca o espírito e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo. A destruição do corpo pelo fogo não implica em uma razão objetiva que nega a doutrina cristã sobre a imortalidade da alma e da ressurreição dos corpos. A terceira instrução que destacamos é a de que não se deve conservar as cinzas em casa. Somente o bispo diocesano pode dar essa concessão se não houver perigo de abuso. As cinzas do defunto devem ser conservadas por norma em um lugar sagrado, isso é, no cemitério ou, se for o caso, numa igreja ou num local especialmente dedicado a esse fim, conforme determinado pela autoridade eclesiástica.
Desde o início, os cristãos desejaram que os seus falecidos fossem objeto de oração e de memória por parte da comunidade cristã. Assim, os túmulos tornaram-se lugares de oração, de memória e de reflexão. Os fiéis defuntos fazem parte da igreja que crê na comunhão dos santos, ou seja, daqueles que peregrinaram na terra dos defuntos, que estão levando a cabo a sua purificação, a dos bem-aventurados do céu. A conservação das cinzas em lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco de afastar os defuntos da oração e da recordação dos parentes e da comunidade cristã. Por outro lado, deste modo, se evita a possibilidade de esquecimento ou falta de respeito que podem acontecer, sobretudo depois de passar a primeira geração, ou então cair em práticas inconvenientes ou supersticiosas. Por isso, a quarta instrução que destacamos é: não se pode, em hipótese alguma, dividir as cinzas do falecido ou armazená-las em joias. Finalmente, é muito importante saber que, caso o defunto manifeste claramente o desejo da cremação, com a dispersão de suas cinzas na natureza por razões contrárias à fé cristã, como por exemplo o panteísmo, o naturalismo, o gnosticismo ou niilismo, as suas exéquias devem ser negadas. Essas são as principais recomendações da Igreja Católica sobre a cremação dos cadáveres dos fiéis defuntos. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil à sua fé e que te ajude a compreender melhor a importância de nossa profissão de fé. Rezemos juntos agora pelos nossos falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por todos os nossos falecidos, pecadores como nós, agora e por toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.